paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Maranata em Foco. Hoje temos um programa muito especial. Acabamos de vivenciar a 13ª Missão Amazônia, que marcou os 10 anos desse trabalho maravilhoso. Vocês acompanharam conosco tudo de casa, os cultos, as ações sociais, com os atendimentos médicos e tudo mais. Mas hoje vamos falar dos bastidores de toda essa operação. Por isso, trouxemos os profissionais que trabalharam para que tudo fosse possível, para que essas histórias chegassem até nós. Estão aqui conosco a Lucélia Loureiro, que é locutora da Rádio Manaim, o Fábio, que é jornalista e foi responsável por muitos anos, desde o começo, a realizar as filmagens ali da missão. Também o social media, que é o Rafael, e o Rubens, que é o nosso cinegrafista da TV e também editor. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Cláudia. Paz do Senhor. Lucélia, eu vou começar logo por você. Foi a primeira apresentada. Como que foi a transição da sua função ali na Missão Amazônia? Porque nós sabemos que nas edições anteriores você foi como voluntária fotógrafa. Sim. E nessa você foi com uma missão diferenciada. Como foi para você essa transição aí da função de fotógrafa para correspondente jornalista? Cláudia, foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil, tanto que o pastor João Cidade, eu falo difícil no sentido de me sentir ali no ambiente da missão. Porque eu sempre fui como fotógrafa, então o meu posicionamento era sempre estar ali um pouco mais à frente, igual o Fábio faz, estar um pouco mais à frente dos irmãos que estão evangelizando, porque a gente tem que pegar aqueles momentos, né? E quando eu iniciei, eu fiquei um pouco assim, eu falei, e agora? Onde eu vou ficar? Onde eu vou ficar? Mas aí o Rubens me deu todo o apoio, o Fábio também, né? Ele sempre virava e falava, ó, agora a etapa é assim, assim, assim. E aí eu me posicionava e me preparava, porque foi tudo muito novo para esse tipo de trabalho, para o trabalho da missão. E o pastor João Cidade também, ele chegou para mim e falou assim, olha só, aí, você está edificando o muro, você só mudou os equipamentos. Eu falei, amém, pastor, amém, então tá bom. E aí eu parei, no primeiro dia, parei e falei, tá, então tá, é isso que eu preciso fazer e vamos fazer. Acho que isso é muito bem, porque nós recebemos aqui os boletins, as imagens, e quem estava acompanhando percebia que como se estivesse lá, vivendo com vocês, porque a imagem ela não conta tudo. Ela conta a parte, mas a fala, a entonação, a história ali do boletim, como escreveu, fez com que nós sentíssemos a missão, estivéssemos vivendo essa missão. E as imagens pela TV, o Rubens trouxe algumas coisas bem diferentes. Rubens, como que foi para você que estava ali atrás das câmeras vivenciar essa experiência da missão? Para a gente estarmos ali vivendo essa 13ª missão, né? Primeira vez poder estar ali é totalmente diferente, né? Como a gente falou no programa Maranata em Foco anterior, né? Em relação a isso, de ir a primeira vez, de viver, de estar ali, né? Uma coisa é você viver vendo vídeos em casa, né? Outra coisa é você viver a 13ª, viver a missão Amazônia dentro dela. Eu acho que aquilo que foi proposto para nós, trazer para os irmãos, né? Para aqueles que estão assistindo a TV Manaim, de poder participar a cada momento, a cada detalhe ali da missão, desde a saída, né, ali de Belém e nas cidades onde nós passamos. Acho que foi maravilhoso, né, poder viver. Tanto como profissional, como também como evangelista, né? Porque nós vivemos também a obra do Senhor ali naquele lugar como evangelistas também, para levar a boa palavra do Senhor. Lá na missão, nós somos multiprofissões, vamos dizer. Nós estamos lá como profissionais, mas também como servos do Senhor para poder levar a palavra. E o Rafael foi a primeira vez também e foi ali fazer os registros para o Instagram, as plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Rafael, a internet lá não é muito boa em termos do que a gente tem aqui como parâmetro em relação à nossa cidade, estamos na região urbana. Como foi para você estar trabalhando ali, registrando, postando no Instagram stories,
rios, ali mostrando o que estava passando na missão amazônica. Bom, Cláudio, essa missão, né, até porque são 10 anos da missão Amazônia, então a gente fez o trabalho de registro, até mesmo para mostrar os bastidores, mostrar também como que é realmente a missão, para mostrar que as pessoas que não estão podendo participar, elas estejam presentes ali, mostrando a realidade, o ao vivo, digamos assim. Então, óbvio que tem os desafios, né, da internet, como você mesmo disse, questão da conectividade e tudo mais, mas creio que foi feito um trabalho de excelência nos aspectos de mostrar como é a realidade da missão nas redes sociais. Voltando um pouquinho, no começo eu falei do Fábio, que há 10 anos já está ali acompanhando a missão desde o início. Fábio, para você que vem ao longo dos anos evoluindo ali, produzindo vídeos institucionais, como é para você esse ano que foi uma edição especial, tem um material sendo elaborado para ser apresentado? Como foi para você a missão nesta edição, que foi a 13ª, mais os 10 anos da missão? É sempre um novo desafio. As pessoas olham assim, mais uma missão, né? 13ª missão. Vamos lá fazer mais do mesmo. Mas é um desafio, porque nunca é, tô vendo, sério? É verdade. Nunca é mais do mesmo. Você tem os mesmos locais. Nessa missão especial nós tivemos em 2 lugares novos, né, diferentes. Sim, Portel e Pracuúba, São Miguel de Pracuúba. Mas o cenário é praticamente o mesmo, né? Das pessoas, dos ribeirinhos. E eu falo desafio porque ao longo de 10 anos, obviamente, houve evoluções, né? Nos barcos, na forma de logística, na alimentação, as irmãs que cuidam da cozinha. São tantos detalhes assim de bastidor, e aí tirando um pouquinho da comunicação, mas trazendo de uma missão geral, há um bastidor muito forte correndo para que a missão aconteça, e a cada ano a gente vê uma evolução. Agora, é o desafio de você retornar muitas vezes ao mesmo lugar, ou talvez uma mesma proposta, e tentar trazer algo diferente de imagem. E o que a gente não cansa de falar, quando vai assim o pessoal pela primeira vez, às vezes irmãos voluntários também em outras funções, assim, nós trazemos a nossa profissão, cada um a sua. Estamos aqui por causa dela. Conhecimento, alguns poucos anos, outros muitos anos de experiência, mas em primeiro lugar, sempre vai estar a operação do Senhor. Ou seja, nós fomos lá, fomos fazer jornalismo? Não. Parece que sim, né? Inclusive chegaram as notícias. Sim. Mas quando você entra na missão e você vê o agir do Senhor, você não faz jornalismo, você não faz entretenimento, você não está indo para fazer simplesmente um vídeo que fique bonito, que traga emoção. Não, é muito mais do que isso. Você vai para fazer a obra. E obra não é sensacionalismo, não é emoção. Então a gente sempre tenta estar longe da cena para não interferir na operação do Espírito Santo. Às vezes você deixa de fazer uma captação de uma imagem que você julga jornalisticamente perfeita, mas você vai perder naquele momento, porque é um momento que você sabe que se você entrar, o Espírito Santo vai sair. De alguma forma você vai impedir. Então são os desafios que nós trazemos ao longo de 10 anos de missão, de não deixar a nossa razão ou o nosso conhecimento, a nossa profissão interferir no que é a essência da missão. Anunciar o Evangelho, anunciar a glória do Senhor na vida daqueles que estão necessitados. E falando de desafio, Rubens e Rafael principalmente foram pela primeira vez. Acompanhavam sempre as imagens que a gente sempre mandava aqui para vocês e trabalhavam. É ou não é diferente? Totalmente diferente. O balançar do barco, os horários curtos, às vezes as dormidas à noite tarde, porque você encerra um dia de captação, você vai fazer um backup, você vai pensar de que forma vai mandar via internet, você vai alimentar a rede social, as pessoas vão dormir, os médicos, e vocês vão ficar acordados. E quando chega de manhã, madrugada, ele fala assim, é um peso? Não é um peso, né? Cansa? Cansa. Muito. Cansa muito. Então, o seu corpo
A cada vez, ao longo de 10 anos, você sempre pensa assim, não, dessa vez eu não vou, não. Dessa vez, a idade vai chegando, né, Lucélia? Mas ele é que dá força ao cansado. Isaías Amém. escreve bem, né? E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, é esse o nosso sentimento. Você está cansado, você está exausto, você para um pouquinho, você está em terra firme, mas ao mesmo tempo está balançando. Então, tem tudo isso, todos esses desafios, mas tem a essência da missão, que é o amor. É o amor, é o evangelho, é a oração. É quando você está pronto para fazer uma captação. Quantas vezes eu vi o Rubens pronto para fazer uma imagem, alguém chamava assim, pode orar comigo aqui? Aí larga a câmera, larga o celular e se entrega, vai orar. Então, é um bastidor que às vezes ninguém está vendo, mas que é um desafio. A gente saber achar o equilíbrio, trazer a mensagem que nós precisamos para as redes, mas também não deixar de ser o servo que o Rubens mencionou, que você mencionou muito bem. Cláudia, na primeira pergunta, na pergunta que você fez, exatamente isso que expressa a resposta. Por quê? Como é que você vai ser um profissional sem deixar que o espiritual ou ele fale mais alto ou o profissional fale mais alto? Então tem que ter esse equilíbrio e é muito difícil, muito difícil. Tem momentos que, às vezes, como eu ficava na fotografia, para mim nem aparecia, né? Então eu ficava na fotografia, era para mim perfeito. Tirava foto, porque depois, aquela foto que aparentemente, né, não dá para usar, mas é uma foto que fica guardada. Agora, na filmagem, para os meninos estão produzindo, tem que produzir para sair o boletim e o texto. Eu produzi o texto, mandava para o Fábio. Fábio, olha aí. E aí? Não, vamos tirar isso aqui, vamos acrescentar isso aqui para que fique mais enxuto, para que fique menos, né, sensacionalista, para que fique mais espiritual, para que alcance as pessoas. E aí, era assim. Maravilha! E Rubens, você que ficou lá atrás das câmeras também, e teve um momento ali, o Fábio já mencionou, teve hora que teve que parar para poder orar, porque, lógico, o espiritual vem primeiro, mas teve um momento ali, uma imagem que você captou, que te impactou e que você trouxe como uma experiência para você? Aproveitando a fala do Fábio em relação ao cansaço, né? A cada dia era uma nova oportunidade, né? De poder fazer diferente. Eu botei isso na minha mente, né? Cada manhã, o que nós vamos pegar, as imagens que nós vamos fazer, o que nós vamos levar para aqueles que estão assistindo a TV Maranhão, vai assistir e vai poder também viver, né? A missão Amazonas. Eu acho que cada imagem foi pensada assim, com um certo teor de passar o melhor, né? Teve uma imagem que eu até mostrei aqui antes da gravação, né? Que a gente fez, que foi de um rapaz que estava em cima de uma bicicleta. Essa imagem não foi pro ar, possivelmente a gente coloque agora na edição. Ele estava em cima da bicicleta e ele, um rapaz assim, foi espontâneo, né? Nós estávamos dando assistência e acabou que na hora eu vi ali e foi bem marcante assim para mim. Ele estava na bicicleta, uma perna só, de um lado uma perna e o outro lado a muleta, se equilibrando em cima de uma bicicleta e ainda carregando um peso atrás, né? Então ali a gente vê mesmo as dificuldades, ali há uma esperança, né? Amém. Ele ali, com toda a sua dificuldade de ter uma perna só, ainda a dificuldade de andar de bicicleta, né? Mas se equilibrando ali em cima dessa bicicleta, aquilo ali foi marcante para mim, das imagens que eu fiz. Nos faz pensar, né, Rubens? Faz pensar na vida, né? A dificuldade assim, que eles passam lá. E até recebeu, quando começou ali a missão, uma mensagem que foi enviada no grupo, né? Nós temos que estar no mesmo nível que eles. Nós descemos, né, ao nível que eles vivem lá. E a gente vê que é totalmente uma realidade totalmente diferente da que nós vivemos hoje. E eu lembro quando você chegou, o que eu te perguntei, Rubens? Como foi a missão? O que você me respondeu? Totalmente diferente do que... Impactante, né? Impactante. Muda a nossa vida. É o que nós voltamos de lá amando mais essa obra, né? Nós vemos o que nosso Deus, ele tem agido na vida daquelas pessoas ali. E ainda há muito ainda, né, para ser conquistado. São pessoas carentes, necessitadas, né, das nossas orações,
E foi impactante a gente viver essa missão. Lucélia, e você vendo isso e tendo que escrever, contar essas histórias, mas com uma linguagem própria da instituição, com uma linguagem que mostra respeito, ao mesmo tempo mostra o lado espiritual. Para você foi muito desafiador? Eu vou contar um texto que eu escrevi, mandei para o Fábio foi, fez algumas correções, mandou de volta. Eu precisava gravar. Eu não conseguia gravar. Eu começava a chorar, e o Rubens, a gente precisa gravar o boletim, mas eu não estou conseguindo. Por quê? A gente vive aquilo, quando coloca no papel, parece que a gente acorda assim, ó. Isso aqui é real, você está vivendo. E ter a oportunidade de ter passado numa cidade que eu passei há 10 anos atrás, e as meninas tinham 13 anos, e hoje são adultas, casadas. O Senhor transformou a vida daquelas meninas. E você escrever aquilo no papel sem ficar sensacionalista. Mas tocar o coração das pessoas que estão em casa e também o coração daqueles que vão ouvir o que o Senhor fez na vida delas, né? Isso foi para mim desafiador. Eu acho que a produção do texto foi, eu acho que o que foi mais difícil. Porque gravar, se erra, a gente corrige, né? Sim. Quando dá tempo. Se o barco não chegar muito rápido, dá tempo de editar. Mas, fora isso, dá para cortar, editar. Mas, assim, é mais difícil. Eu acho mais difícil. Rafael, já para mídia, funciona um pouco diferente. A mídia tem que ser muito rápida, muito dinâmica. Como foi ali você conseguir produzir, captar as imagens, editar um vídeo, passar essa mensagem para as pessoas que acompanharam no Instagram, os irmãos e outras pessoas que acompanham, que não são da igreja. Como foi para você isso? Nesses dias de missão, foram 8 dias ali embarcados. Como foi realizar esse trabalho com a notícia tão rápida que tinha que chegar na hora? Está acontecendo. É verdade. Então, Cláudia, a gente faz esse trabalho, né, coordenado pelo pastor Josias, né, das redes sociais. E a nossa estratégia é mostrar a essência da missão mesmo. Então, por exemplo, o ungido Fábio falou sobre a questão da cozinha. Eu mesmo, pela minha primeira vez, eu pensava que a gente almoçava, jantava no restaurante, mas não. A cozinha, a comida é feita dentro do barco. Então, mostrar ali onde nós filmamos, mostrando as irmãs mesmo. São 4 irmãs que preparam a comida, descasca ali a verdura. Então, coloca a panela para ferver, tudo dentro do barco. E que não cabem 2 irmãs ao mesmo tempo dentro da cozinha. É verdade. Então, é verdade. É tudo muito apertado, né? Mas ao mesmo tempo consegue fazer o feijão, a carne. Então, modesta parte, eu comi bastante ali nessa missão. E é mostrar exatamente isso nas redes sociais, para mostrar que a essência da missão, você evangeliza, mas você também vai realizar a obra, mas, como por exemplo, mostramos também as visitas que foram acontecendo, né, durante determinada cidade. Alguns grupos saíram para as visitas, as irmãs, os irmãos colocando colete de salva-vidas. Então, esse cenário que às vezes as pessoas não têm uma noção real, quem não participou ali dessas missões, nós podemos, através, né, das estratégias e tudo mais, mostrar a essência mesmo da missão, como ela realmente acontece. Que lá não tem estrada, então a cidade é mais cercada por água, né? Então, o culto não vai chegar um carro, uma moto, vai chegar todo mundo no barquinho. Então, mostrar essas essências mesmo da missão que foi o nosso grande objetivo. E como foi a interatividade ali dos irmãos no Instagram, vendo ali você postando ao vivo, tá acontecendo? Como foi essa interação ali? Então, a interação foi muito rápida, muito dinâmica. A gente postava de manhã um trabalho, resumo da manhã,
E aí, olha, as pessoas mandavam mensagem, olha, vamos mostrar, eu quero saber como que faz com as pessoas chegarem no culto. E a gente pegava também um louvor do culto, né? E colocava na íntegra. Então, teve um determinado culto que nós realizamos, onde nós mesmos, os evangelistas, tiveram que sair por conta do espaço, onde os visitantes preencheram os bancos e o nosso grupo ali, que foi da missão, ficou na calçada, cantando os louvores, evangelizando, colocando os irmãos, evangelização ali na hora mesmo, colocando os irmãos para dentro. Então, essa dinâmica foi muito boa, até com as pessoas falando, eu quero saber como que é o culto, como que é a chegada dos irmãos. Então, essa dinâmica dessa interatividade foi muito boa. E, Fábio, você que vivenciou 10 anos da missão, 13 edições, registrou muitas imagens, muitas histórias nos vídeos institucionais. A pergunta que eu tenho para você, de todas elas, qual a cena ou a imagem que mais te impactou em todas essas edições? Difícil, né? A gente até conversou um pouco antes. São 10 anos, né? São muitas missões, são muitos fatos, muitos dons se cumprindo. E isso marca, isso é o impacto. A cada cumprimento de dons, a cada detalhe que há no dom espiritual, e você sai na rua e você vê. O Senhor dá detalhes de uma casa, você está andando, simplesmente você vê a casa na sua frente. Isso impacta. É o cumprimento de uma profecia. E ali você está vendo, olha, a profecia vai se cumprir agora. Vamos lá, porque ela vai se cumprir. Está ali tudo que o Senhor escreveu. Agora, tem um lado social e o espiritual. Eu costumo dizer, a pessoa que vai na missão e volta da missão, ela muda os dois lados. Porque é um impacto social e é um impacto espiritual também. Você fala assim, marcante, para que as pessoas entendam o nível que nós estamos falando de carência que as pessoas... Eu levei o Rafael nessa missão numa casa. Nós saímos um pouco, o grupo parou por conta do sol muito forte, mas a gente continuou. Aí vamos tentar pegar algumas imagens de passagem para usar nos vídeos, nos documentários. E aí fomos um pouco mais distante de Melgaço. E aí passamos uma palafita já um pouquinho diferente, eu não estava reconhecendo muito, até falei, não foi, Rafael? Mudou um pouquinho. E aí tinha um rapaz na frente de uma casa de palafita, uma casa, não tinha nada a casa. E aí eu perguntei pela Dona Maria. Ele falou, não, é a vovó. Eu disse, olha, minha primeira alegria, está viva. Porque a situação bem fragilizada. Né? E aí entramos na casa, ela estava lá, logo ela reconheceu, não foi? Reconheceu. Foi. O que eu estou falando? Você falou que marca. Por que me marcou? Eu estive ali há muitos anos. Na primeira vez que eu estive ali, essas imagens nunca foram para o ar, entende? Nós até gravamos com ela falando, gravamos na casa, gravamos as necessidades. Na ocasião, o pastor Josias estava conosco. Mas essas imagens nunca foram para o ar. É aquela coisa que a gente guarda. E aí, no ano seguinte, eu voltei sozinho. Me lembrei do lugar e voltei sozinho. E quando eu cheguei lá, ela estava na porta, cumprimentei ela. E ela falou, que bom que você voltou. Ela logo reconheceu, falou assim, eu quero que você ore pela minha filha, do mesmo jeito que vocês oraram por mim o ano passado. E aí eu fui entrando, a filha dela estava numa rede, tinha acabado de ter um filho. E a recuperação estava bem difícil. E aí eu fui lá, eu orei com ela, orei com a filha dela. Aí ela virou para mim e falou assim, você sabe qual que é o nome da criança? Eu falei, não sei, nem perguntei. Ela falou, é Fábio. Meu Deus. Aí eu perguntei a ela falou assim, não, você me deu tanto que eu tive que botar o nome do meu neto de Fábio. E eu fiquei me perguntando, mas o que eu dei a ela? Eu fui lá e orei por ela. Simplesmente entrei na casa dela e orei por ela. Então isso marcou a minha vida para sempre. Tanto que eu fui lá, eu levei o Rafael, você vê, tão pouco,
mas ainda com sorriso, com Hospitalidade ali. temor, com hospitalidade. O esposo quase cego, sem recurso nenhum, mas a alegria de reencontrar um povo de Deus. Não é o Fábio, a Lucélia, o Rafael, mas ela olha e identifica um povo que dá aquilo que recebeu de graça. É o colete. Eles identificam o colete. Exatamente. Então ele vê, isso marca. Você acha que não dá tão pouco, mas é muito. Porque a ação é do Espírito Santo. Você vai, faz e o Espírito Santo vai trabalhando. A proporção disso, talvez a gente nunca vai conseguir compreender. Mas é uma grande operação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que recebem de bom grado a missão, a igreja, a palavra do Senhor, e isso marca a nossa vida. Se fosse falar de imagem, então, a gente ficava aqui, que o que não falta é imagem marcante. Eu estou pensando aqui. Muitas imagens, muitas mencionou uma que ele fez, há fotos, há vídeos que marcam. Porque a gente, quando vai, a gente busca, o nosso foco é tentar achar e focar aquilo que o mundo está ignorando. Então, às vezes é uma criança que está ali que ela é ignorada a vida inteira. E você encontra ela. Às vezes numa imagem, muitas vezes você deixa de fazer imagem para dar a ela, porque ela nunca recebeu uma atenção, uma oração, uma palavra de esperança. Então a gente vai focando tanto do nosso trabalho e acaba que, por muitas vezes, a gente vai muito além do que o jornalismo, né? Do que esse profissionalismo. E é maravilhoso conhecer os bastidores da Missão Amazônia e ver que tudo cooperou para que a igreja e os nossos telespectadores, os nossos ouvintes também da rádio, conhecessem essa experiência maravilhosa da Missão Amazônia a cada edição. Quero agradecer muito a presença de todos aqui e eu vou dar a oportunidade para vocês sintetizarem para cada um o que é a missão em uma frase para quem está nos assistindo. Lucélia? Começou comigo, tem que terminar comigo? Uma frase. A missão é obra. A missão é obra. A missão é renovo. Eu gostaria de falar uma coisa rapidinha. Sei que a gente está com o tempo curto. Mas durante o dia eu fiquei pensando com relação aos irmãos, todos os voluntários. E uma coisa que muito me impactou nessa missão, todas as missões, mas nessa, que eu mais identifiquei, foi que dentro do barco existem irmãos de níveis cultural, social, inúmeros. Mas ali no barco parece que a gente fala a mesma língua. No sentido financeiro, no sentido espiritual, está todo mundo na mesma comunhão. E são irmãos que nunca viajariam assim, nunca. Mas viajaram para realizar a obra do Senhor. Isso, não só nessa edição, mas em todas as outras edições, marcou a minha vida e a cada dia tem marcado mais. Maravilha. Fábio? Um corpo só, né? Um só espírito. A comunicação é só uma ferramenta que nos leva a esse trabalho. Mas nos alegramos de estar ali, acima de fazer uma comunicação. E ao longo de 10 anos eu posso dizer que nesta edição, que marcou os 10 anos, foi extraordinário a participação de todos, principalmente que estavam lá pela primeira vez. Como que somou, como que chegou rapidamente, como que houve uma interação muito boa. E só foi possível por essa permissão, né, da ida deles e essa participação deles. E a alegria de estarmos acima da comunicação, fazermos a obra do Senhor. Para nós é sempre um refrigério. Se perguntar hoje racionalmente se eu vou voltar, a resposta é sempre não, porque os desafios são imensos. Mas sempre que sai a circular, o coração já começa a pulsar e a razão, rapidamente ela cai. Porque é maravilhoso servir o Senhor. É maravilhoso. Com certeza. Rafael?
Então, aproveitando a fala dos dois, missão é renúncia. Você vai renunciar ao seu eu, talvez o seu conforto, a sua cama, o seu apartamento, seu chuveiro elétrico, e vai realizar a obra do Senhor, como a Lucélia e o Gido Fábio mesmo disse. Então, eu voltei de uma forma diferente, como eu fui. Rubens? A missão, ela muda pensamentos. E um pastor até perguntou, né? Você gostou de estar aqui? E até falei gostei, né? Mas ele falou bem assim, não. Vou perguntar de novo, você gostou? E explicou, né? Você amou estar aqui. Uhum. Porque você aprendeu mais daquilo que é a vontade do Senhor para a vida de muitos. Nós voltamos amando mais essa obra. Eu acho que a missão para mim foi marcante na minha vida profissional, mas principalmente a espiritual. Amém. Nós voltamos amando mais esta obra, voltando amando mais Jesus. O que Ele fez pelas nossas vidas. Amém. Amém. Maravilha. Amém. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Foi maravilhoso tê-lo aqui conosco, vivenciando juntos a 13ª Missão Amazônia em seus 10 anos de edição. Fico por aqui. Até o próximo Maranata em Foco.